É curioso como a justiça pode ser tão duvidosa. Às vezes, a tentativa de se proteger pode se tornar um verdadeiro crime. Mas é preciso levar em conta que, se armas de fogo forem usadas para defesa, a situação pode sair rapidamente do controle. Em 12 de março de 2020, na madrugada, antes mesmo do nascer do sol, nos arredores de Nashville, no estado de Tennessee, um homem preocupado ligou para o serviço de emergência. Segundo ele, na parte sudoeste da cidade, em um canteiro de obras, ele viu um carro que havia caído de um aterro e batido em uma árvore. A testemunha temia que pudesse haver pessoas feridas dentro do veículo. No momento em que o carro descia, o homem notou duas pessoas lá dentro. No escuro, ele não conseguiu identificar, mas presumiu que eram um homem e uma mulher. Enquanto aguardava a chegada da polícia e da ambulância, ele se aproximou do veículo acidentado. Segundo ele, ambas as pessoas não davam sinais de vida. No entanto, a pessoa que ligou notou imediatamente que as vítimas estavam estranhamente posicionadas dentro do carro. Ambas estavam sentadas no banco de trás. Parecia que não se tratava de um motorista com passageiro, mas de pessoas que simplesmente foram jogadas para dentro do veículo, que depois foi empurrado do aterro. Quando os paramédicos e a polícia chegaram ao local, eles realmente encontraram um homem e uma mulher lá dentro, ambos no banco de trás, como se tivessem sido colocados ali já sem vida ou inconscientes. A partir daí, foi encenado um cenário de investigação. Desde o início, as circunstâncias da tragédia não pareciam um acidente de trânsito comum. O carro estava muito danificado, tendo caído de um aterro. Ao mesmo tempo, ao colidir com a árvore, os airbags foram acionados. Os peritos criminais analisaram as marcas deixadas no interior do veículo e as suspeitas se confirmaram. As marcas não eram características de uma colisão típica. Dentro do carro, assim como nos pertences das vítimas, não foram encontrados documentos. No necrotério, eles foram rapidamente identificados. Descobriu-se que, na mesa, estavam Holly William, de 30 anos, e seu ex-namorado, William Lanvey, de 36 anos. Ao verificar os históricos das vítimas, a polícia descobriu rapidamente que ambos estavam sob sua atenção apenas uma semana antes de o casal ser encontrado morto. William havia sido preso por agredir Holly uma semana antes de ser encontrado morto dentro do carro. Ele foi acusado de agressão com agravantes e sequestro. A causa de tudo isso foi um incidente de violência doméstica. Como resultado da investigação, foi emitida uma ordem de restrição contra William. Era provável que as circunstâncias da tragédia estivessem relacionadas aos eventos descritos, mas como exatamente isso aconteceu permaneceu um mistério por muito tempo. Holly foi vítima de manipulação que gradualmente se transformou em crueldade e violência física. Depois que William a agrediu no rosto em dezembro do mesmo ano, o casal se separou. O desejo persistente da mulher de romper o relacionamento enfureceu seu ex-namorado. Ele começou a persegui-la, ameaçá-la. Tudo isso provocava escândalos. Holly temia cada vez mais por sua vida. Certa vez, ao voltar do trabalho após a separação, a jovem encontrou seu amado cachorro morto. Apesar de não ter conseguido provar o envolvimento do ex-namorado na crueldade com o animal, ela tinha certeza de que ele era o culpado. O relacionamento deles era muito abusivo. William resolvia todas as disputas com os punhos. No entanto, agora a polícia tinha 2 corpos com ferimentos à bala em suas mãos. Isso significava que eles tinham um terceiro inimigo. Os legistas descobriram que cada uma das vítimas havia sido baleada no peito e na cabeça. Na verdade, brigas e separações aconteciam com o casal desde o início do relacionamento. No entanto, a cada vez o namorado conseguia convencer a namorada a voltar. William usava truques padrão, prometia mudar, pedia desculpas e dava presentes. Mas, após a morte de seu cachorro, Holly decidiu que agora tudo tinha ido longe demais. Perdoar o namorado novamente não fazia sentido. A situação começou a piorar quando, em 2011, a filha de William de um relacionamento anterior morreu de câncer. Durante esse período, ele sofreu muito estresse e comoção, então começou a descontar em sua namorada com mais frequência. Ela tentava apoiá-lo de todas as maneiras, mas isso não poderia durar para sempre. William usava a morte da filha como forma de manipulá-la, mas até esse truque cínico parou de funcionar com o tempo. Quando a polícia conversou com pessoas próximas ao homem, muitas o descreveram como uma pessoa não muito agradável. Ele tinha um temperamento bastante ruim e era muito fácil provocá-lo à agressão. No entanto, ninguém esperava que ele tivesse um fim como este, morto por 2 tiros, após cometer um crime e terminar sua vida tirando a própria vida. Ao mesmo tempo, a personalidade tóxica do homem era considerada um dos possíveis motivos. Ele poderia ter ofendido alguém ou provocado uma agressão. Mas isso não explicava a morte de Holly. Ela era o completo oposto de seu namorado, calma e não conflituosa. Além disso, eles não estavam se falando ultimamente e não estava claro por que estavam juntos. Os últimos meses do relacionamento com William foram extremamente tensos.
Chegou ao ponto de Holly instalar várias câmeras de segurança em sua casa. Ela também instalou fechaduras reforçadas. Parecia que tudo isso estava relacionado a um perseguidor, mas a polícia teve uma surpresa. Os policiais verificaram as gravações das câmeras de segurança e descobriram que, pouco antes da noite fatídica, o ex-namorado realmente havia ido até lá e vagado pela área ao redor da casa de sua ex-namorada. Ele ficou observando algo por um longo tempo, mas era difícil dizer exatamente por que ele estava lá. No entanto, esse comportamento de um dos falecidos era suspeito. A polícia começou a considerar a possibilidade de o incidente não ser um assassinato seguido de suicídio, mas sim um duplo homicídio. Isso parecia bastante plausível, já que William claramente não conseguia aceitar a separação. No entanto, uma análise mais detalhada das gravações mostrou William e Holly juntos na noite anterior ao relato do carro no canteiro de obras. O casal se encontrou e conversou pacificamente. Parecia que, naquele momento, o relacionamento estava passando por uma trégua, já que a mulher se comportava de forma amigável na presença do ex. Imediatamente, surgiu uma nova versão, um triângulo amoroso. A versão com suicídio e assassinato da parceira parecia cada vez menos provável. A arma do crime não foi encontrada no carro. Além disso, as vítimas não tinham absolutamente nada com elas: telefones celulares, dinheiro, documentos. Tudo isso foi encontrado em suas casas. Parecia que, se eles decidiram fazer uma viagem juntos, deveria ser um encontro muito breve. Por outro lado, eles poderiam ter deixado tudo isso em casa se tivessem sido vítimas de sequestro e assassinato, e simplesmente não tiveram tempo de levar seus pertences. Os peritos criminais e especialistas em balística rapidamente começaram a confirmar essa suposição. Se William realmente matou sua parceira, ele não poderia ter se dado os tiros fatais sem uma arma. Cada tiro foi fatal. Ele simplesmente não teria como dar um segundo tiro em si mesmo. Havia definitivamente uma terceira pessoa envolvida no crime. Mas nenhuma outra digital ou pegada foi encontrada no carro com os falecidos. Ao continuar assistindo às gravações das câmeras instaladas na casa de Holly, a polícia avistou outros homens desconhecidos que entraram na casa dela enquanto ela estava fora. Isso aconteceu pouco antes da morte dela. Os invasores estavam vestidos de preto, com os rostos cobertos. O que exatamente os possíveis assassinos estavam procurando permaneceu um mistério. Nada foi roubado da casa, apesar de Holly ser bastante rica e possuir muitos bens de valor. No entanto, suas intenções claramente não eram boas. Todo o grupo examinou o apartamento por um longo tempo e cuidadosamente, até tentou desligar uma das câmeras encontradas. Os detetives suspeitaram que a vítima do assassinato poderia estar envolvida em algum negócio obscuro, como tráfico de drogas ou crime organizado. Supostamente, ela poderia ter se envolvido com más companhias e os homens que invadiram sua casa vieram em busca de vingança, não de dinheiro. Aparentemente, Holly não conhecia esses homens, porque ficou muito assustada com a visita inesperada. Ao voltar para casa, os homens suspeitos já haviam ido embora. Holly ficou tão assustada que trocou as fechaduras na manhã seguinte. Ela sabia que alguém havia entrado em sua casa e aparentemente estava com muito medo da visita. Na verdade, tudo parecia muito estranho, já que a garota trabalhava como esteticista em seu tempo livre e não se envolvia com ninguém suspeito, pelo menos à primeira vista. Ao investigar um pouco mais a fundo sua vida cotidiana, os policiais descobriram algo que poderia lançar luz sobre o motivo dos medos de Holly. Ao que tudo indicava, depois de terminar seu turno no salão de beleza, ela trabalhava para uma agência de acompanhantes sob o nome de Leia. Por muito tempo, ela trabalhou como garota de programa, encontrando-se com homens ricos, já que outros simplesmente não podiam pagar por seus serviços. Ela não se importava com o que fazia. Leia podia acompanhá-los em eventos oficiais, proporcionar uma noite apaixonante ou fazer uma massagem com striptease. A vítima era uma mulher linda e vibrante, sempre bem arrumada e vestida de forma elegante. Ela usava maquiagem chamativa e atraía os olhares dos homens. Infelizmente, como às vezes acontece, sua beleza acabou sendo fatal. Os detetives descobriram que ela trabalhava como acompanhante desde os 18 anos, metade de sua vida. Durante esse tempo, ela ganhou dinheiro suficiente, e não apenas dinheiro, mas também inimigos, perseguidores e simplesmente pessoas invejosas. Um grande problema para Holly foi o fato de que ela não escondia suas atividades. Claro, ela não contava a todos que encontrava sobre seu trabalho, mas amigos e até mesmo seu namorado William sabiam do que estava acontecendo desde o início do relacionamento. Ela confessou que essa era sua principal ocupação e que ele teria que se acostumar com isso, já que Holly não ia desistir de sua carreira de acompanhante por causa da alta renda. Ao mesmo tempo, ela tinha certeza de que tudo isso era apenas um negócio e não tinha nada a ver com sentimentos pelos homens com quem ela se encontrava. Holly sempre falava abertamente sobre sua vida, acreditando que esse tipo de atividade não era diferente de qualquer outra. Apesar da convicção de Holly, era óbvio que esse trabalho poderia atrair a atenção indesejada de pessoas perigosas.
Os detetives que investigavam o caso divulgaram imagens de todos os homens que foram flagrados pelas câmeras na casa da vítima. Infelizmente, as imagens não eram de muito boa qualidade e, como esperado, nenhuma informação valiosa foi obtida com a publicação. Paralelamente, os investigadores analisavam mensagens de texto e dados de telefones celulares das vítimas. Descobriu-se que, pouco antes da tragédia, ambos os telefones fizeram várias ligações para o mesmo número. Não foi possível rastrear o número. Descobriu-se que as ligações foram feitas por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas na internet, no qual foram criadas contas falsas. Não foi possível identificar rapidamente o verdadeiro proprietário da conta. Obviamente, essas ligações poderiam ter sido feitas por clientes da acompanhante não relacionados à tragédia. Mas então não está claro por que William também o usou. A natureza suspeita dessas tentativas de contato levantava suspeitas. A persistência do homem não era comum. Esse método costuma ser usado para fins obscuros, pois permite um anonimato quase absoluto, o que é conveniente para vários negócios obscuros. A polícia teve que se esforçar muito para descobrir as informações. Para fazer isso, eles tiveram que entrar em contato com o FBI. Finalmente, eles conseguiram obter um nome. Essa conta pertencia a um certo Jimmy Green. Ele usava um avatar com a imagem do personagem principal do videogame Hitman. A polícia conseguiu obter o endereço IP, que os levou ao verdadeiro Jimmy Green. O nome verdadeiro desse homem era Adam Carey. Na época do duplo homicídio, ele era um morador da Carolina do Norte de 30 anos, um ex-fuzileiro naval que havia passado por treinamento especial. Depois de deixar o exército, o ex-militar começou a trabalhar como segurança particular. Na verdade, ele era um mercenário que refletia totalmente a essência do personagem que escolheu para seus perfis online. Adam era um defensor de métodos antiquados de lidar com as pessoas. Ele acabou sendo um cara bastante rude e muito perigoso. Anteriormente, ele havia sido preso por se passar por policial. Ele usava isso para um treinamento mais realista para a guerra, por assim dizer. Ele coletava componentes para explosivos, pistolas e rifles, inclusive com acessórios especiais como silenciadores e miras telescópicas para operações de assalto e tiro de precisão. Durante as buscas, uma quantidade enorme de armas, granadas de efeito moral e explosivos foi encontrada em sua posse. Parecia que ele estava se preparando para uma guerra de verdade. Por tudo isso, o homem foi preso e cumpriu 4 meses de prisão. Claro, uma pena tão ridícula não poderia atrapalhar seus planos. E esse homem tinha planos bastante sérios. Adam acabou sendo um dos 3 caras que entraram no apartamento de Holly e foram flagrados pelas câmeras de segurança. Inicialmente, não foi possível entender a conexão entre esse homem com inclinações estranhas, a acompanhante e seu namorado perseguidor, que era um simples mecânico de automóveis. Os investigadores começaram a procurar pontos em comum entre essas pessoas. Oficialmente, Adam serviu no Corpo de Fuzileiros Navais e nas Forças Especiais. Descobriu-se que ele também tinha um extenso histórico de trabalho na proteção de funcionários de alto escalão. Ele foi contratado para proteção, inclusive nas condições mais difíceis. Ele era proficiente em todos os tipos de armas, técnicas de combate com e sem faca. Ele era uma verdadeira máquina de matar. Como os agentes do FBI descobriram, ele havia reunido uma equipe igualmente formidável. O mercenário foi encontrado e levado para interrogatório. Ele cedeu sob a pressão dos policiais e gradualmente começou a falar sobre os outros membros do trio que invadiram a casa de Holly. O mentor do plano criminoso acabou sendo Gilad Peled, de 47 anos, que serviu no grupo de operações especiais do Corpo de Fuzileiros Navais e tinha sua própria empresa de segurança. O terceiro foi Brian Burkey, um mercenário de 40 anos de Austin, Texas. Ele também era um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos. Como os detetives especularam, Gilad contratou Brian e Adam para intimidar Holly. No entanto, a escolha de um mercenário de primeira linha parecia estranha. Esse era um homem com treinamento militar, capaz de realizar missões de combate, até mesmo com rifles de precisão. Perseguir uma acompanhante parecia muito insignificante para ele. Mas o ex-militar rapidamente confessou que o plano original era muito mais sangrento. Um de seus pontos-chave era o sequestro, e os 3 mercenários não estavam interessados apenas em Leia. Considerando o envolvimento de mercenários no assassinato de civis, mais agentes do FBI se juntaram à investigação, incluindo funcionários de alto escalão. Parecia que tudo isso poderia ser parte de um plano muito mais complexo e que o detido estava mentindo, ganhando tempo. Não estava descartado que o verdadeiro alvo fosse alguma outra pessoa de alto escalão. Talvez fosse uma conspiração. Naquele momento, o personagem mais deslocado neste caso era o próprio William. Os criminosos insistiam que as vítimas não tinham nada a ver com a contratação de assassinos. A identidade do verdadeiro comprador ficou oculta por muito tempo. Numerosas mensagens foram descobertas entre o cliente e Adam. Ambos estavam em Nashville, Tennessee, até que seus caminhos se separaram. Durante esse período, o mercenário estava observando seus alvos,
que acabaram sendo os dois falecidos. Adam e Brian enviavam relatórios regulares para Gilad, que mais pareciam relatórios militares. Foi Brian quem controlou a operação. Ele parece ter levado a tarefa a sério, como um profissional faria. Depois que a vigilância foi concluída, Adam e Brian foram para Austin, Texas, onde seu chefe na agência de segurança os aguardava. Gilad, de 47 anos, morou lá por muito tempo e se estabeleceu em um dos subúrbios. Ele voltou a esta casa vindo de Israel e abriu sua própria empresa de segurança depois de proteger funcionários de alto escalão e celebridades por muito tempo. Eles se conheciam e mantinham contato, realizando juntos algumas tarefas que chegavam por meio da agência de segurança. A polícia especulou que Gilad não estava passando por seus melhores momentos naquela época. Parecia não fazer muito sentido abrir esse tipo de organização no Texas, já que os moradores deste estado são tradicionalmente capazes de se proteger. Lá, armas são quase um presente ao atingir a maioridade. Na verdade, os pedidos eram a razão, e a escolha do Estado para abrir a empresa estava precisamente relacionada à facilidade de aquisição e manuseio de armas de fogo no Texas. Pouco antes do trágico desfecho, Gilad conseguiu um cliente muito lucrativo. Era Eric Malm, um homem que morava no estado e era um empresário bastante conhecido e rico. O homem era dono de uma concessionária de automóveis que seu avô havia fundado. Ele queria segurança para si e seu filho, Charles Malm. Eric foi verificado nos bancos de dados. Descobriu-se que ele realmente se tornou um empresário de sucesso, um vendedor de carros, um residente rico da cidade de Austin, com uma mansão de $5 milhões, esposa e 2 filhos. Um de seus filhos estava estudando na Universidade Vanderbilt em Nashville. No início de 2020, Eric decidiu visitar seu filho, para o qual precisou dos serviços de um segurança para viajar para o Tennessee. Ele veio para cá com Adam e se hospedou em um dos hotéis mais caros do centro da cidade. Tendo aprendido sobre este episódio, a polícia finalmente conseguiu encontrar conexões que levavam a Holly. Descobriu-se que uma acompanhante foi chamada para o quarto deste hotel. O homem encontrou Holly sob o pseudônimo de Leia na internet e a convidou para seu quarto de hotel. Este não foi o primeiro encontro, pois, sob o pretexto de viagens para ver seu filho, o empresário recorria regularmente aos serviços da cortesã. Eles se correspondiam por e-mail. A garota realmente veio, após o que Eric e Holly passaram a noite no hotel. Eric estava apaixonado por ela. Inesperadamente, após o retorno do milionário ao Texas, ele começou a receber mensagens suspeitas de um homem exigindo $25 mil em troca de silêncio sobre sua traição com o acompanhante. Ameaçaram expor tudo para sua esposa se ele não pagasse o dinheiro. Para um homem tão famoso e rico, tal incidente poderia custar muito caro. Ele não queria que sua pequena fraqueza se tornasse pública, destruindo sua família e reputação. Mas ceder aos extorsores também parecia imprudente. Em vez disso, Eric decidiu recorrer novamente ao seu amigo mercenário. O rico empresário perguntou ao ex-militar, que tinha ampla experiência em segurança, como resolver a situação. Ele tinha certeza de que era Leia quem queria o dinheiro. Eric também assumiu que a acompanhante estava envolvida nisso, pois a comunicação era feita por meio de sua conta de mídia social. O empresário queria encontrar a criminosa para desencorajá-la de se aproveitar dele e ameaçá-lo para sempre. Gilad contatou seus amigos da empresa militar privada. Primeiro, eles iam descobrir quem ousou extorquir dinheiro. Na verdade, não foi difícil encontrar Holly e seu namorado agressivo, William. O mais curioso é que o verdadeiro extorsionista era ele. William soube da viagem de Holly ao hotel com Eric e ficou furioso. Então ele invadiu uma das contas de mídia social de Holly. O namorado ciumento descobriu com quem ela estava se encontrando. Ele descobriu que era um homem rico que obviamente tinha algo a oferecer em troca do silêncio. Assim, ele decidiu incriminar sua namorada, vingar-se dela e, ao mesmo tempo, lucrar com isso. No entanto, como os mercenários descobriram, durante esse período, William estava preso. Ele tentou encontrar sua ex-namorada novamente, o que resultou em acusações de violência doméstica após outra surra. Quando soube da situação com Eric, ele atacou Holly. Mais tarde, quando o incidente foi resolvido, ele começou a exigir $25 mil. Sem pensar duas vezes, os mercenários ofereceram simplesmente matar William e Holly. Eles pensaram que, para garantir, era melhor se livrar da mulher também. Apesar de os comandos terem pedido dezenas de vezes mais do que o extorsionista, Eric gostou da ideia de lidar com seus inimigos. Pouco antes de o carro com os falecidos ser descoberto perto do canteiro de obras, na noite de março, Holly e seu ex-namorado foram vistos saindo da casa da garota. Eles entraram no carro. No mesmo momento, uma emboscada foi montada. Assim que o motorista ligou o motor, várias pessoas atacaram o carro e tiros foram ouvidos. Então, gritos e mais tiros. Depois disso, eles foram forçados a entrar no veículo dos desconhecidos e sequestrados. Os mercenários dirigiram até o canteiro de obras mais próximo, onde atiraram nas vítimas e jogaram o carro do aterro. O pedido foi concluído,
mas os comandos fizeram um trabalho ruim e deixaram muitos rastros que levaram a eles e ao cliente. Quando toda essa história confusa foi resolvida, a polícia grampeou Gilad, Adam e Brian. Eventualmente, eles conseguiram obter confissões de todos os ex-militares. É notável que eles não sentiram absolutamente nenhum remorso ou arrependimento, até brincando que a acompanhante escapou fácil demais. Os mercenários claramente viam tudo isso como um trabalho comum. Essas pessoas estavam ansiosas por sangue, mesmo como civis. Gilad foi até Eric e recebeu a quantia $750 mil. O cliente até deixou um feedback positivo para ele em uma plataforma especializada na qual empresas militares privadas estão registradas. Claro, não mencionava assassinatos, mas o trabalho foi muito apreciado e chamado de verdadeiramente profissional. Todos os três foram presos. Depois disso, o organizador do duplo homicídio foi convidado a ligar para o cliente. Os detetives esperavam obter uma confissão de Eric dessa forma. Gilad ligou para seu cliente e inventou uma história de que um de seus cúmplices descobriu o nome do cliente e agora também exigia $25 mil. Ele se ofereceu para se livrar do novo extorsionista exatamente da mesma forma que havia removido a acompanhante e seu namorado pouco antes. Inesperadamente, Eric ficou furioso. Ele gritou ao telefone, fornecendo informações valiosas para a investigação. Por suas palavras, era óbvio que o homem estava envolvido na ordem do duplo homicídio. Além disso, ele concordou prontamente com outra violência, apenas para se sentir seguro. Não importava para ele quantas pessoas morreriam. Imediatamente depois disso, o empresário foi preso. Os criminosos foram acusados de homicídio qualificado, conspiração para cometer sequestro e porte ilegal de arma de fogo. Os agentes do FBI conseguiram descobrir que a conspiração começou em fevereiro do ano anterior. As evidências de retirada e transferência de dinheiro foram encontradas. Tudo isso foi apoiado por gravações com confissões reais de todos os participantes do caso. Em 5 de março, Eric Malm fez um pagamento adiantado de $15 mil para Gilad, pois era ele quem era o responsável pelos assassinos. Em 9 de março, a vigilância começou e, em 3 dias, $150 mil foram transferidos para a conta. Foi isso que se tornou o sinal para a implementação do plano sangrento. Como os agentes descobriram, no total, em março, o empresário transferiu cerca de $750 mil para os mercenários. No entanto, Eric insistiu que não pretendia participar da conspiração de assassinato. Segundo ele foi vítima de extorsão e não queria publicidade. Seu único desejo era proteger a si mesmo e sua família. O homem rico insistiu que não pediu para ninguém ser morto, e os crimes cometidos foram resultado do profissionalismo dos mercenários que perderam o controle da situação. No entanto, suas mentiras foram fáceis de refutar. Após as audiências, o júri considerou todos os 4 culpados pelas acusações. Os 4 foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.